Muito bem, nós vamos ver, seriam dois itens hoje, né? O primeiro seria o ministério atual de Jesus, aquilo que Jesus está no ministério dele, que começou aqui, né, como filho do homem, como aquele menino que nasceu numa manjedoura e que se desenvolveu da forma como desenvolveu, e os 3 anos de ministério, e aí o sacrifício dele sendo feito, mas o sacrifício dele não finalizou o ministério dele, né? Aí tem a ressurreição, ele ascendeu aos céus, está à direita de Deus, mas ele continua com o ministério ativo, e é isso que a gente vai precisar entender hoje, de uma forma bem assim, clara, né? Então, o Senhor hoje ele está trabalhando como estando aqui conosco, nesse tempo, né? Então, nós temos aqui uma relação de versículos que fala exatamente sobre ele estar vivo e atuante, né? Então, após a ascensão de Cristo, após sua ascensão, Cristo está nos céus à direita de Deus. E esses versículos todos confirmam isso, que o Senhor está à direita de Deus. Quando a gente vê em Marcos 15, 16, nós sabemos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aí, ele continua nos versículos seguintes, dando instruções, né? Então, quando ele chega no versículo 19, ele concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, aqui o discípulo Marcos, João Marcos, né, ele está escrevendo isso, né? Ele está confirmando isso, confirmando que havia uma conexão entre Jesus, o Messias, o líder deles, né, o líder direto deles ali, o nosso Senhor, o nosso líder, o nosso guia, né, de que ele foi elevado aos céus. Mas olha só, e na sequência fala, então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles. Então é interessante, por quê? Porque o ministério de Jesus, ele continuou, né? E continuou como se ele estivesse aqui presencialmente no meio dos apóstolos. A gente vai chegar nessas conclusões, né? Atos 7, do 55 ao 56, ele confirma também isso, né? Ele fala exatamente isso. Contudo, no momento em que Estevão, né, ele está ali fazendo a sua defesa perante o Sinédrio, e ele é levado para fora para ser apedrejado, e ele está ali sendo observado por Paulo nesse momento, né? No 55 e 56 fala assim: contudo Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Olha que fantástico isso. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte: Jesus, ele nasceu de mulher, ele foi uma criança, ele foi um homem, ele foi um ser humano, e ser humano é exatamente isso. O Filho do Homem significa ser humano. A questão de Jesus Cristo, o homem, é a questão de Jesus Cristo como ser humano. E aqui, nesse momento em que Estevão está sendo apedrejado à morte, né, ele ainda olha para os céus e ele fala que ele vê o Filho de Deus, o Filho do Homem, né? Ou seja, Jesus Cristo ressurreto com um corpo semelhante ao nosso, só que glorificado, à direita de Deus. Então ele não está, ele não voltou à essência com o Pai, como nós falamos, né, de ser Espírito, mas ele está dessa forma à direita de Deus, ali, olhando para ele. Então, e nesse momento que Estevão está fazendo isso, Paulo está ouvindo ele falar, né? Por quê? Porque nesse momento Lucas não está lá, e Atos foi escrito por Lucas, e ali as pessoas que estavam ali estavam apedrejando ele para matá-lo. Quem que poderia ter colocado esse texto aqui ou falado para Lucas isso aqui? Porque Estevão vai morrer agora, e aí os outros queriam matá-lo, apedrejavam, abafar aquilo que era a palavra dele, mas Paulo estava ouvindo. E Paulo estava ouvindo e ficou enraivecido. Aí depois que Paulo se converte, o Espírito Santo lembra Paulo. Ele me viu, né? E aí esse texto está aqui. Então, como o Filho do Homem, à direita de Deus, né?
Romanos 8:34, o apóstolo Paulo mesmo, né, aqui agora escrevendo sua carta, ele declara, né, Romanos 8:34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor, constatando que ele está à direita de Deus, assim como Colossenses 3:1 fala que ele está à direita de Deus. Confirmam que o Senhor é Jesus, e ele está à direita de Deus, à direita ali do Pai, intercedendo por nós. Nós já falamos aquilo que acontece no mundo espiritual, né? Então, quando nós entramos no nosso quarto e dobramos o nosso joelho, quem nos leva a buscar a Deus é só o Espírito Santo, né? O nosso espírito testifica o Espírito Santo de que nós somos filhos e nós temos necessidade de Deus. Então nós entramos no nosso quarto, o Espírito Santo nos leva. Nesse momento que nós orando, os anjos estão subindo e descendo, pegando as nossas orações e depositando diante de Deus, né? É claro que nós podemos falar assim, ora, mas Deus não consegue me ouvir? Claro que Deus consegue ouvir. É claro que o Senhor ele está nos ouvindo, é claro que não precisa levar aquilo que é a minha petição, mas existe esse movimento de nós estarmos ajoelhados diante do Senhor, é um movimento de honra, e para nos mostrar essa honra, esse cuidado, essa guarda do Senhor, que existe aquilo que foi a visão de Jacó com a escada, né, que apareceu para ele no sonho, os anjos protegendo aquilo que é a nossa oração diante do Senhor, e a nossa oração ela é depositada diante do Senhor. Os demônios nas regiões ali espirituais, eles tentam fazer com que isso não chegue diante do Senhor, mas eles não têm êxito, né? Isso depositado diante do Senhor, esse choro, esse lamento, essa alegria, essa petição, o que quer que seja, é colocado diante do Senhor, e à direita do Senhor está o nosso Senhor, está Jesus, como nosso advogado. A gente vai ver isso daqui a pouco, né? E ele fala, Pai, eu já paguei esse preço, né? Isso está liberado, ele é seu filho. Então, existe um canal direto diante do Senhor agora, protegido e com bênção sendo liberado, né, para nós. Então, essa posição do Senhor à direita de Deus é como o nosso intercessor, ele é o nosso intercessor hoje, e ele está assim porque ele voltará nessa forma, mas com o corpo glorificado, né? E depois que ele subiu aos céus, então eles viram, Estevão viu o Senhor à direita, né, ali de Deus. Nós temos Paulo que ele menciona também que ele, um amigo, foi levado ao terceiro céu, já falamos sobre isso, talvez seja o Barnabé, talvez ele, e que viram algumas coisas lá, né? Provavelmente também viram o Senhor à direita, né, de Deus. Enfim, então onde ele está hoje? Ele está à direita de Deus, né? Esse é o local, tá? Se bem que no espiritual não tem físico, não tem local físico, mas essa seria um direcionamento, a direita de Deus, né? Muito bem. Quando o Senhor ele morre, né, e ele ressuscita, ele recebe toda a autoridade, mas como filho do homem que venceu, e ele é filho de Deus. Então notem que Jesus ele recebe a autoridade plena da parte de Deus, mas não é o Jesus, Deus Filho, que recebe, é o Jesus que se fez homem, e ele que morreu, e ele que venceu, e teve o corpo glorificado, e está à direita de Deus. Ele tem toda a autoridade, né? Nós falamos aqui, ele não precisaria ter vindo para ter essa autoridade, mas quando ele veio e se despojou da sua glória, ele só receberá novamente a glória inicial, aquela, né, que ele tinha, no momento em que ele entregar o seu reino ao Pai. Mas ele recebeu como o Filho do Homem a mesma glória, né? Ele fala que ele recebeu a mesma, ele fala, né, na oração sacerdotal, Pai, que o Senhor me glorifique com a mesma glória que eu tinha antes. E isso foi feito, né? Então nós temos o Deus Filho que
como Deus, quer como filho do homem, tem a mesma glória, né? Mas é o mesmo, né? E aí isso um dia vai convergir, né? Mas ainda nós temos essa questão então. Então, ó, ele recebeu a autoridade plena da parte de Deus. Vamos ver Mateus 20:18, nos diz, 28:18. Então Jesus, aproximando-lhe deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, toda a autoridade. Não foi dada liberdade, não foi dada uma coisa simples, foi dada toda a autoridade, né? E Colossenses 1:17, ele fala exatamente isso também. Porquanto nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Então olha lá, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, está falando do Deus Filho, né? Então nele foram, por quê? Porque ele é antes da criação. Então nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e todas as coisas, e nele todas as coisas hoje subsistem, mas agora é como o Filho do Homem, o Deus exaltado, Filho do Homem, né? Então, exatamente tudo, a gente precisa entender assim, que se essas cadeiras estão aqui, se nós estamos aqui conversando, se existe uma transmissão, se existe o som, tudo que existe subsiste, ou seja, continua a existir constantemente nele. Se ele deixar de dar atenção ou deixar de querer alguma coisa, aquilo simplesmente acaba, aquilo some. Então tudo está no controle das mãos dele, né? Quer seja aquilo que é uma vitória que eu tenha, quer seja uma necessidade que eu tenha, tudo está nas mãos dele. E a gente vai começar a ver os versículos agora. E esses versículos de Efésios 1, do 20 ao 21, eles são versículos chave. Quer ver? Ó? Efésios 1, deixa eu colocar aqui, Efésios 1, 20 e 21, diz assim: esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nessa era, mas da mesma forma na que há de vir, também sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em toda e qualquer circunstância. Esse texto aqui é interessante, quer ver? Ele começa a falar no versículo 18 assim: eu oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam abertos, que você veja a esperança do seu chamado. Ele vos fez quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incompreensível grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua potentosa força. E esse mesmo poder que agiu em Cristo ressuscitando dos mortos, aí ele vai lá embaixo, no 22, o concedeu à igreja. É interessante, existe um pensamento que a gente sempre tem, que é o seguinte: eu quero fazer, a minha cabeça quer fazer, mas o meu corpo não aguenta. O meu corpo ele já não é mais jovem, ou o meu corpo ainda é jovem, ou isso, quer dizer, alguma coisa entre a minha cabeça e o meu corpo sempre encontra limitação. E é interessante, porque esse tipo de situação o diabo ele consegue jogar para todas as áreas da nossa vida. Essa limitação que eu posso ter, o diabo ele tenta mostrar que tudo é limitado, então. Mas olha que interessante, então a nossa cabeça pensa em fazer, mas o nosso corpo não reage tal qual, né? Mas aqui está falando o seguinte:
existe um poder de Deus que veio e ressuscitou Cristo. E esse poder que ressuscitou Cristo e o levou à destra de Deus é o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo agindo no ministério de Jesus. E é exatamente com esse poder, porque é o Pai, o Filho e o Espírito, né? Então é assim, tudo emana do Pai, o Filho obedece e o Espírito Santo ele inspira para que tudo esteja em harmonia. Então, esse mesmo poder do Espírito Santo agindo, porque Jesus ele tem coisas para fazer ainda, ele quer e vai fazer. É com o poder do Espírito Santo que tudo aquilo que ele está fazendo ainda, né, está acontecendo. Mas ele é o cabeça, e aqui fala, ele é o cabeça. E existe o corpo dele, que é a igreja. Então a cabeça quer, é Jesus. E o corpo que é a igreja. Eu não consigo. Eu sou limitado. Talvez eu não dê, talvez agora não dê. Então, da mesma forma que a nossa cabeça, ela pensa e o nosso corpo às vezes não reage, nós somos levados a imaginar que a cabeça da igreja pensa e o corpo da igreja não consegue. Só que aqui está dizendo que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo foi dado à igreja. O mesmo Espírito Santo que faz a cabeça pensar é o poder que faz o corpo agir. Então não existe, naquilo que o Senhor Deus constituiu, não existe diferença entre cabeça e corpo naquilo que é pensar e agir. Não existe. Então quando o Senhor Jesus, ele planeja e ele coloca alguma coisa para fazer, o corpo ele precisa fazer. Então é assim, a gente recebe do Senhor a estratégia, a gente recebe do Senhor a direção, e se nós estamos firmados em Deus, se nós acordamos, se nós consagramos a nossa vida ao Senhor, se nós estamos voltados à oração e ao aprendizado na palavra, se nós estamos envolvidos com o Senhor, aquilo que vem no nosso coração para fazer para o Senhor, o nosso corpo e o diabo não dão esse sentimento para nós, é só o Espírito Santo. Então o Espírito Santo dá o sentimento que já acabou de ser gerado na cabeça, que é Cristo, para a gente fazer. Então a igreja ela não pode parar e se limitar e falar, será que é para fazer? Será que eu consigo? Será que a gente vai ter dinheiro? Será que a gente tem gente? A igreja não pode pensar nisso. O cabeça planeja e o corpo tem que reagir. Não é como nós, que a cabeça pensa e o corpo fica limitado. O mesmo poder dado para a cabeça pensante, que é Cristo, agora, do jeito que ele está, à destra do Pai, é o mesmo poder para o corpo reagir a esse pensamento. É um só. É um só. Isso, falta entender isso. Porque assim, a gente não precisa ter a estratégia, porque se a gente coloca diante do Senhor, o Espírito Santo dá a estratégia. A gente não precisa ter força, porque o Espírito Santo dá força. A gente não precisa ter o recurso, porque o Espírito Santo dá o recurso. A gente só tem que obedecer, que é ter atitude. Pessoal, vamos organizar então e vamos para Belém com 30 pessoas que não têm dinheiro para comprar uma passagem para Mongaguá. E vai para Belém, né? E como é que a gente faz isso? E vai, né? E vai. E aí, puxa vida, aí é fantástico, e é isso, ok, né? Então, isso é experimentar um pouco daquilo que a cabeça quer e o corpo reage, né? Mas a gente tem que fazer isso na plenitude, em tudo aquilo que acontece na igreja. Por quê? Porque toda a autoridade está sobre Cristo, que é o cabeça nosso, né? E como é que o Espírito Santo mostra que o cabeça, que é Cristo, ele pensou? É porque exatamente o Espírito testifica com o nosso Espírito, e isso vem à nossa mente também, né? E ao nosso coração, e a gente só tem que ser proativo. Por quê? Porque tudo está definido se ele já deu, né? Eu sinto muito, eu fico muito constrangido de imaginar que eu vou chegar diante do Senhor e talvez ele tenha uma TV, né, como essa aqui lá, e ele fala assim, eu vou passar o seguinte, eu vou dividir no meio essa tela, do lado esquerdo eu vou colocar quais eram os planos meus para a tua vida, e do direito aqueles que você fez, né? Eu vou mostrar aquilo que eu imaginei e aquilo que você aceitou, e aí eu começar a ver quanta coisa eu deixei de fazer, né? Quanta coisa o Senhor já tinha pronto para mim. É como a gente imaginar quantos presentes estavam embrulhados e eu não abri, né? E por quê? Por falta de atitude, né? Falta de atitude. Porque a gente tem fé,
Não é possível que a gente esteja diante de a gente não tenha fé. Falta atitude mesmo, né? Bom, que mais, né? Então, Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, o qual reúne os crentes em todas as épocas e em todos os lugares, né? Então a gente continua lendo Efésios aí, né? Que é exatamente o Efésios 1, 22 e 23, que é a continuação do versículo do item anterior ali, dizendo que ele é o cabeça, né? A igreja dá continuidade ao ministério de Cristo na terra. Então vamos lá. Jesus Cristo, vamos falar dos 30 anos para cima. A partir de um determinado momento, Jesus, inicia seu ministério, ele transforma água em vinho, né? Iniciou o ministério. Aí ele vai, chama os discípulos, aí ele começa a andar, aí ele começa a fazer um milagre, começa a fazer outro, ele está caminhando aqui fazendo isso. E ele faz isso por 3 anos, ensinando, caminhando, ensinando e fazendo milagres. Chega um momento em que ele precisa cumprir o sacrifício. E ele precisa se entregar. Então o Senhor se entrega. Essa entrega é uma entrega de sangue no corpo físico, isso significa morte. Aí ele morre, aí a morte não pode detê-lo, ele é ressuscitado pelo Espírito do Senhor, né? Ele fica aqui durante 40 dias, aí ele sobe e está à direita de Deus agora, como cabeça. E a igreja que está aqui é o seu corpo. E o que significa isso? Significa que ele continua andando aqui, ensinando e fazendo milagres, e indo para cima e indo para baixo. Como? Através da igreja. Porque quando ele dá a Paulo essa ilustração de que ele é o cabeça e a igreja é o corpo, agora você não tem uma pessoa, ele aqui representado em uma pessoa, mas você tem agora todo um sistema organizado representando o próprio Jesus. E onde quer que a gente vá, a gente leva e representa aquilo que Jesus estaria fazendo naquele lugar, ou pelo menos é isso que deveria acontecer. Hoje, quando eu for a um hospital, tem que ser como se Jesus entrasse no hospital. E a gente imagina que se Jesus entrar no hospital, não fica um, né? Não fica um lá. Então, quando eu entrar no hospital, eu estou sendo o corpo dele, que é o cabeça. Eu não posso duvidar. Se eu não duvidar e se eu simplesmente for e começar a orar e começar a abençoar, as coisas vão acontecer, né? Aí, se eu for para a rua evangelizar, é como se Jesus estivesse indo no Monte das Oliveiras, como se ele estivesse indo lá no monte para fazer o seu sermão, é como se Jesus estivesse andando pelas margens do Mar da Galileia, e onde ele falava, arrastava multidões. Ele continua falando hoje, porque é a voz dele que o Espírito traz e sai da minha boca, e o meu caminhar como igreja é o caminhar dele. Então ele continua aqui. Então, assim, a posição à direita de Deus é a posição que nós entendemos do Messias ressurreto. Mas isso é parte de um sistema que continua. Ele cabeça, a igreja corpo, e ele caminhando ainda sobre a face da terra. E não mudou. De como ele andava aqui tem que ser agora, tem que continuar agora. E eu tenho que entender isso, porque é ele que me move, é ele que me movimenta. E se ele não estiver nesse negócio, aí nada dá certo, não é isso? Se ele não tiver esse negócio, eu não consigo preparar aula para as crianças, eu não consigo dar aula para as crianças, eu não consigo ir evangelizar, não consigo ir para... não consigo vir no culto, não consigo pregar no culto, nada. Mas ele está em tudo, e cada movimento que a gente faz, é ele andando sobre a face da terra, e a gente não pode deixar de entender isso, né? Então é a continuidade do ministério de Cristo. Mateus 28, 18, ele fala o seguinte, Mateus 28, 18 até o 20, né? Ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos, né? Ou seja, aqui é a grande comissão, é o ID, né? Que está em Mateus, tem Marcos, aqui tem Mateus também. A igreja está comissionada para continuar, e é isso que a gente acabou de falar. Quando nós estamos fazendo, nós estamos sendo os passos de Jesus aqui na terra ainda, né? Nós estamos continuando a obra dele. 2 Coríntios 5:20 também nos fala a esse respeito. 2 Coríntios 5:20
Isso, ele nos diz aqui. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus nos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, né? Então aqui Paulo está fazendo um apelo para que eles se voltem a Deus. Por quê? Porque nós temos a nossa missão de continuarmos sendo Cristo andando sobre a face da terra, tá? João 14:12 também fala a esse respeito. Também o Senhor, agora que ele está ali à direita de Deus, ele está intercedendo junto a Deus por aqueles que são seus, como a gente falou aqui no começo, né? Então ele está intercedendo. Em João 17, do 9 ao 20, é a oração sacerdotal, é quando ele intercedeu aqui na terra por nós. Ele falou: Pai, não oro por esses somente, mas oro também por aqueles que vierem a crer. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? Então, como Jesus foi o nosso intercessor, estando aqui, está relatado em João capítulo 17, né? Hoje ele também é o nosso intercessor, continua sendo o nosso intercessor à direita de Deus. E Romanos 8:34, ele diz assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Então esse é um dos versículos que fala exatamente que Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. Então olha que fantástico. Nós sempre estamos orando uns pelos outros, né? Nesses dias a gente tem orado, oramos pelo pai do pastor Felipe. Hoje ele saiu do hospital, né? Vai continuar o tratamento dele em casa, é delicado, nós confiamos no milagre, né? Nós temos orado também por outras pessoas que estão doentes, oramos por alguns alunos que não vieram aqui. Isso é intercessão. Mas essa palavra garante que o próprio Jesus, à direita de Deus, está ali falando com o Pai, intercedendo por nós. E aí, quando a gente conversa entre a gente pede uma oração, né? A gente pede uma oração para o outro porque a gente está precisando, a gente quer que ajude, talvez a gente seja enfraquecido. Isso é muito bom. Mas esse exercício tem que nos lembrar que dessa mesma forma o Senhor Jesus está à direita de Deus ali, intercedendo por nós naquele momento. Todo o tempo em que o Marcelo estava lá no hospital, né, em que nós estávamos orando em casa, o pessoal estava indo cantar lá na janela, né, em todo momento em que o Marcelo estava lá, Jesus estava intercedendo ao lado do Pai, pedindo: Pai, cura o Marcelo, porque eu tenho um propósito ainda na vida dele, né? Hoje está fazendo 2 anos já que você saiu? Eita, tem. Eu fiquei 5 dias internada. Ah, tá, você, isso. Ele não, ele ficou mais um pouco. Isso. Tá. Mas tem que comemorar com bolo, é novo nascimento, né? Igual eu falo da Vanessa, quando ela teve a Amanda, ela quase morreu 3 vezes. Então no aniversário da Amanda a gente comemora o aniversário da Vanessa também, não é possível, né? Então, mas aí é que tá. Aí nesses momentos, então, Jesus está ali intercedendo ao Pai. E falando: Pai, eu paguei o preço pela cura dele, e eu tenho planos para ele, então restabelece a cura dele, né? O próprio Jesus intercedendo por você. Você imagina que amor é esse? Quer dizer, você sentiu o amor da igreja, mas o próprio Jesus estava ali intercedendo por você também, né? E olha só, isso é fantástico, gente, né? Isso nos dá uma segurança. Isso tem que dar segurança, tem que dar comprometimento, tem que dar responsabilidade para a gente, né? E entender que, então, Pai, estou aqui, é só você direcionar, né? Estou fazendo, tanto é que está aí, ó, está sentado, cansado do dia de hoje, todos estamos, está cansado, mas está aí, viu? E você acha que isso fica impune diante de Deus? Acho que Deus não percebe, né, esse tipo de coisa e não se alegra, né? Hebreus 7:25 também fala assim, ó, concluindo: Ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dele, achegaram-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ou seja, Deus é poderoso para salvar definitivamente, para fazer tudo aquilo que nós pedimos, né? Porque Ele está hoje à direita de Deus, vivendo para interceder por nós. Esse é o ministério dele.
É o ministério de intercessão por nós. Então, por mais que a gente confie na intercessão que a gente pede uns para os outros, isso é necessário e bom, confiemos também na intercessão poderosa de Jesus sobre nós. E isso é fantástico, né? Bom, e ele é o nosso advogado, né? A palavra é paracletos, ele é o nosso advogado junto a Deus, cuja expiação teve eficácia eterna. Então, e ele agindo ali, não somente com as provas da nossa conquista, mas também atuando como um advogado, mostrando o poder dessa prova e o poder que isso vai ter na nossa vida quando for ministrado sobre nós, como um advogado faz, né? Então, 1 João 2:1 fala assim: caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Então, aqui está dizendo que nós temos um advogado e que nós temos as provas que são colocadas diante do juiz para nos absolver. Então, tudo está nele. Ele é tanto o advogado quanto as provas para ser colocado diante de Deus para nos absolver. Porém, isso não é dado a qualquer um. Está disponível aos filhos do mundo inteiro, mas somente os filhos recebem. E o mundo inteiro precisa vir a ser filho. Essa é a missão da igreja dele. Essa é a nossa responsabilidade. Trazer a igreja à condição de filhos, de tal forma que também possam, diante de Deus, receber a salvação daquilo que é a perseguição do diabo contra a vida deles, né? Então, esse texto fala, olha, ele está ali agindo a nosso favor com provas que não dá para duvidar, né? Mas somente aqueles que conhecem têm direito de requerer essas provas, né? Porque ele nos deu esse direito, não que a gente tenha, mas a gente tem que levar isso a todo mundo, né? Então esse texto, né, fala exatamente sobre isso. Apocalipse 12:10, né, fala, vamos lá, Apocalipse 12:10, ele nos diz assim: então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Então, o acusador que está constantemente, como na história de Jó, que ele chega diante de Deus para nos acusar, como quando Jesus estava aqui, fala para Pedro: Pedro, hoje o diabo pediu para peneirar sua vida diante de Deus, eu intercedi por você. Dessa mesma forma, hoje o diabo está nos acusando constantemente. Por isso que os nossos deslizes, imediatamente, a partir do momento que a gente percebe que a gente cometeu um erro, a gente tem que colocar diante do Senhor o nosso arrependimento e pedir perdão. Porque o diabo ele é implacável em querer nos condenar, mas Jesus também é implacável em nos salvar, né? E o poder que está sobre o nosso Senhor é maior do que aquele que está sobre o diabo, né? Só que nós não podemos nos desligar dessa conexão. Isso nós não podemos fazer, né? Então, ele é o nosso advogado, né? E está ali para nos ajudar. Bom, então nós temos toda a condição hoje que o Senhor ele tem até o momento em que ele volte nos buscar. Então, a partir do momento que ele se sacrificou e o sacrifício dele foi o pagamento pelos nossos pecados, né? Foi o pagamento pelos nossos pecados. E isso ele leva e deposita diante de Deus. Tanto é que a morte não o segurou. Por isso que ele consegue chegar diante de Deus. Ele chega diante de Deus com o sacrifício, com o seu corpo, com as marcas do seu corpo, de tudo aquilo que ele sofreu, e à direita de Deus ele é o nosso intercessor. E ele vive para isso agora, até o momento que o Senhor Deus fale: filho, agora você vai buscá-los. Então, esse ministério de ele ser o nosso defensor, isso tem que ser muito forte,
Isso tem que ser algo que impacte as nossas vidas e faça diferença no nosso caminhar, em tudo aquilo que a gente fizer. E agora, então, a gente vai ver, bom, vai chegar um momento em que isso vai acabar. Por quê? Porque ele vai vir nos buscar. E aí entra, então, a questão do arrebatamento, que é o segundo assunto que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Então, a questão do arrebatamento. Então, o Senhor Jesus, ele está fazendo tudo isso, e de repente, o Pai fala, filho, agora acabou, você vai buscar aqueles que são seus, né? Então, quais são as circunstâncias da segunda vinda de Cristo agora, né? Então, esse momento em que ele vai parar de fazer isso, ele vai vir buscar, ela será repentina e inesperada. Enquanto Jesus estava aqui como filho do homem, ele falou, olha, o dia e a hora, só o Pai sabe, né? Então, o dia e a hora, só o Pai sabe qual é. E se ele não sabia, muito menos o diabo sabe, né? A única coisa que o diabo sabe é que vai acontecer e vai chegar o fim dele, né? Agora, nós também temos que ter essa certeza, que não só vai ser o fim do diabo, mas vai ser a nossa vitória eterna, né? Em glória. E aí tem muitos textos que falam a respeito de como será essa vinda, né? de Jesus. Então, eu vou começar de Mateus 24, Mateus 24, do 27 ao 36, ele diz assim, pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se reunirão os abutres. Opa, que frase é essa no meio do negócio que, né, a gente fica meio assim? É simples, né? Quer dizer, do nada, como um relâmpago, que lá do Oriente ele aparece e ele se projeta até o Ocidente tão rápido quanto esse relâmpago, vai ser a vinda de Jesus. E nesse momento, tudo finaliza em relação àquilo que é esse tempo de salvação, neste presente século que a gente está vivendo, tá? E as pessoas que estão mortas, então, as pessoas que não aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor Salvador e estão mortas, elas serão, nesse momento, direcionadas mais intensamente por cabeças mundiais que vão estar falando contra Jesus, falando contra isso que vai estar acontecendo, porque algumas coisas serão visíveis, as outras não serão notadas, até que tudo seja esclarecido. E a gente vai ter a matéria Apocalipse no curso, e a gente vai ter escatologia no avançado. Apocalipse no básico e escatologia no avançado que a gente tem. E é assim, então, onde as pessoas que não aceitaram a Jesus Cristo estiverem, para que elas não duvidem que elas não aceitaram Jesus Cristo, mas será que eu deveria ter aceitado, né? Então, o que acontece? Líderes, cabeças mundiais pensantes vão estar sobre eles falando, não, nós estamos certos, e esses são os abutres, e esses são os mortos. Então, onde estiverem os mortos, ali se ajuntarão os abutres, para que isso tudo continue dessa forma, e ninguém venha a acreditar, porque começará a ser visível a volta de Jesus, né? Mas ele continua. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Isso, até o 36, né? Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão. Aqui já todos verão, então, né? E verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Portanto, aprendei com a parábola da figueira, né? Agora aqui ele fala sobre, usa a ilustração da figueira, né? Quando, pois, os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando vides todos esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo, às portas. Com toda certeza, eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Voltando um pouquinho, ele fala, não passará
esta geração. Uma geração bíblica, ela tem 40 anos. Então, desde o momento da morte de Cristo, não poderia passar 40 anos sem que ele voltasse, se fosse isso. Mas o que a gente passa a viver? Quando Jesus Cristo morre, ele desce às regiões inferiores da terra, ele traz a morte a outro estado, ele traz cativo o cativeiro. Então a morte muda o estado dela também. Nós passamos agora, nesse momento, a viver a última geração da história da terra. E essa geração não é mais uma geração de 40 anos, mas é a geração da igreja. Então, a geração da igreja, Jesus vai voltar enquanto estiver ainda na geração da igreja, na geração dos filhos de Deus, da igreja constituída por Cristo. Tá? Nessa geração, naquilo que é o ministério da igreja aqui na terra, exatamente nesse ministério que o Senhor Jesus voltará. Para ele um dia é como 1000 anos é como um dia, não são 40 dias no tempo terreno bíblico, mas agora é a geração bíblica espiritual final que a gente está vivendo, que é a semana 69,5 da profecia de Daniel. Em escatologia a gente vai ver isso, tá? Ele sonha com 70 semanas, a semana 70 é quando Jesus volta, mas a semana 69 é quando o sacrifício de Jesus ele é feito. Então nós estamos a metade entre a semana 69 e 70, e já faz 2000 anos. Então já se deu essa quantidade. Não são os 40 anos, porque se fosse os 40 anos já teria vindo. Não. Então não se refere mais a esta geração física de 40 anos bíblico, mas agora está falando da última geração, a geração espiritual, porque 40 anos é o tempo em que o pai deixa de ser patriarca para o filho ser o patriarca. São 40 anos, né? Que você imagina a geração mudando, né? Passando de uma geração para outra. Então agora os filhos estão aqui, né? Crescendo. E quando o Senhor Jesus voltar no milênio, né? A igreja vai reinar com ele. Então, quando os filhos crescerem, né? Quando a geração se concluir, os filhos crescerem, ele vai colocar os filhos reinando, que é o que acontece a cada 40 anos numa geração patriarcal, né? E então nós estamos crescendo e chegando onde no limite que ele quer que chegue. Espero que nós estejamos chegando, né? Temos que batalhar para que isso aconteça, mas é isso, quer dizer, não é mais a geração de 40 anos, é a geração espiritual do filho, né? Do filho do Messias, né? Até que nós possamos reinar com ele, tá? Então, e isso já está passando 2000 anos e não tem um limite de tempo, porque é espiritual, né? Não é físico, é espiritual. Bom, então aqui, né, fala toda essa forma de ser repentina, de ser inesperada, né? Só para finalizar, 1 Tessalonicenses 5, são vários versículos, tem os versículos todos nos slides que eu coloquei no grupo, né? Então 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 1 ao 3, diz assim: caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. O que ele está... eu passei 2 versículos aqui, né? Esses versículos aqui ele fala no próximo momento. Mas o que ele está falando então? É repentino, né? Será repentino e nós não podemos dormir. Daqui a pouco a gente vai ver que a gente tem que ser vigilante. E no ser vigilante a gente entra nesses 2 versículos aqui. Deus abençoe. O alerta é esse, vai ser de repente. E daqui a pouco a gente vai ver. Se vai ser de repente, então a gente tem que estar preparado. Estar preparado não é ficar acordado em casa, vigiando para o ladrão não entrar. Porque isso não acontece, né? O que acontece? Se a gente soubesse que o ladrão vem, a gente ficava acordado, com um pedaço
pó de macarrão na mão para dar na cabeça do piá, né? Mas não é isso. O que acontece? Então, nós consagramos a nossa casa, nós consagramos a nossa família, nós ungimos aquilo que o Senhor nos deu, nós oramos, entregamos nas mãos dele e dormimos tranquilamente, mas não sem consagrar. Isso é estar preparado para a volta, e isso é estar vigilante. Então, não é necessário eu ficar, porque assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela, né? Então, é assim, mas nós temos dependência plena dele. Nessa dependência plena dele, nós entregamos tudo nas mãos dele e descansamos em paz, né? E é assim que nós temos que fazer. Então, por isso que nós não somos da noite ou das trevas, né? Nós somos do dia. Nós somos pessoas que estão vendo a luz do Senhor e estão andando na luz do Senhor. E nós estamos andando naquilo que é o brilho do Senhor sobre as nossas vidas, né? E como uma proteção. E é isso que o texto fala. Ocorrerá mesmo contra as expectativas dos incrédulos. Então, olha que interessante. Não é que a gente está esperando. Tem aqueles que já falam, assim como cada vez falarão mais, de que esse negócio de Jesus voltar é balela. Então, Tiago 5,8, ele fala assim, ó: sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor, ela está próxima. Isso. Então, aqui, primeiro, a gente tem que manter o nosso coração fiel, firme, né? Na expectativa de que ele venha. Que mais? 2 Pedro 3, agora do 4 ao 10, Pedro ele fala isso de uma maneira mais explícita. Quer ver? 2 Pedro aqui, 3, do 4 ao 10. Eles, né, falando dessas pessoas, eles proclamarão: o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra. E esta foi formada da água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído, purificado. Tá? Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem, estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a tal destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. No 9 é interessante que ele fala aqui, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que ele está falando? Por que alguns vão estar falando: olha, vocês estão esperando ele, mas ele não vai voltar, viu? Não são 40 anos uma geração, já faz 2000 anos, já faz 50 vezes isso, né? Então ele não vai voltar. Quer dizer, no não entendimento das pessoas, as pessoas poderiam pensar: é verdade, ele não vai voltar. Mas aí o Espírito Santo vai revelando: não é isso, não é mais esse tempo. E aí as pessoas esperam e passa geração e geração, e passam séculos, e passaram 20 séculos, né? E aí as pessoas falam: viu, ele não vai voltar. Aí ele está falando: viu, no começo, do nada, o mundo foi destruído pela água, foi purificado pela água, o Senhor fez quando eles não esperavam, né? Então, só que eles esquecem essas coisas. Mas o que é que está acontecendo? O Senhor vai voltar, só que Ele é extremamente paciente. Por quê? Porque existem pessoas a serem alcançadas. Ele ainda está esperando e dando chance para que pessoas se convertam. Mas tem uma coisa: as pessoas não vão se converter simplesmente dormindo em casa, ou assistindo um programa de televisão, ou assistindo um entretenimento. As pessoas só se converterão com o poder do Espírito Santo convencendo.
Só que o Espírito Santo só age através da igreja. Então nós temos que nos desgastar, como o apóstolo Paulo fala. Nós estamos cansados, mas nós precisamos deixar o nosso cansaço de lado, porque ele renova as nossas forças. E aí nós nos entregamos ao Senhor, e o Senhor ele fala conosco, e nós nos preparamos e fazemos a obra, e o mundo entende que o Senhor nos está esperando. Então essa é a nossa missão. Nós não podemos também estar esperando, quer dizer, o mundo, Deus está esperando que o mundo seja ganho. Nós não podemos ficar esperando que o mundo seja ganho. Nós temos que ir ganhar o mundo para o Senhor, né? Nós temos que fazer a nossa parte. E é isso que esse versículo fala. Nós temos que fazer a nossa parte. E não cabe cansaço, cabe dormir uma boa noite de sono, um bom banho quente, uma canja gostosa e partir para a luta, né? É isso, um cafezinho na hora certa, e é isso, né? Um Dorflex de vez em quando vai bem, né? E é isso. Então aí, no céu, o nosso corpo vai ser fantástico. Mas lá, né? Aqui a gente está ainda preso a um corpo corruptível. Muito bem, então mesmo que os incrédulos duvidem, o Senhor voltará, né? Porque fiel é o que prometeu. Bom, e qual vai ser a finalidade da volta dele, né? Então, manifestar a sua glória e poder. Então nós temos os versículos falando, né, que quando ele voltar, ficará visível a glória dele, ficará visível o poder que ele tem, né? Ele vem e ele vai ressuscitar aqueles que morreram acreditando nele, né? Primeiro, e depois vai transformar os crentes que ainda estão vivos. Então existe uma sequência de fatos que serão percebidos. Então, quando o Senhor voltar, o mundo inteiro vai perceber, né, que Jesus voltou. O mundo inteiro, então, vai ter essa certeza do poder dele. Esse é o primeiro ponto. Aí, lá, principalmente em 1 Tessalonicenses, Paulo fala, bom, primeiro ele vai ressuscitar os que morreram nele, né? Aqueles que morreram nele, que morreram em Cristo, com a certeza de Cristo, esses ressuscitarão primeiro. E aí ele continua falando, e depois ele vai nos transformar e levar para ele, tá? Então vamos ver um versículo de cada. Então, 2 Tessalonicenses 1:7. 2 Tessalonicenses 1:7 diz o seguinte: e quanto a vós que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Então imagina essa visão, né? As pessoas aqui até que meio atribuladas e desanimadas, olha para o céu e vê Jesus, os anjos em meio a fogo, com toda a autoridade. Então todo olho verá a glória do Senhor, né? Então essa visão será fantástica. Paulo fala isso a Tito também, e o apóstolo Pedro também fala. Bom, 1 Tessalonicenses, voltando aqui algumas folhas, 4, do 16 ao 17, ele fala assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Então, primeiro, ressuscita os mortos que morreram nele, e depois nós seremos levados dessa mesma forma. Só que tem um detalhe nisso tudo. Deixa eu ver se o versículo 1 Coríntios 15. Deixa eu ver, não sei se seria exatamente esse. 1 Coríntios 15, do 51 ao 52, ele fala assim: eis que eu vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Está aqui, muito bem. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então esse versículo completa a 1 Tessalonicenses. Paulo escreveu tudo, né? Então ele está completando aqui, e está dizendo exatamente isso. Então os mortos ressuscitarão, o que é algo fantástico, né? A ressurreição de mortos. E aí, na nossa cabeça, passa um monte de coisa. Quer dizer, e se a pessoa foi cremada? Isso. Mas vamos lá. O que é mais difícil? Ressuscitar os ossos que estão ali, todos eles juntinhos no caixão,
né, que está ali, ou ressuscitar o pó da cremação que foi jogado no rio. O que é mais fácil? Bom, os dois são impossíveis de fazer para nós. Mas o Senhor que sabe a quantidade de fios de cabelo que a gente tem na cabeça, o Senhor que sabe a quantidade de estrelas que tem no céu, o Senhor que fez todas as coisas, Ele é poderoso para reunir essas coisas, porque no princípio do nada Ele fez tudo. Então, se já tem um caixão com ossos, tá bom. Mas vai ter alguém lá tentar fazer esse osso virar gente de novo, né? Tá certo que o Senhor falou, profetiza no vale do osso seco, mas ali é outra história, né? Mas é assim. Então as duas coisas são impossíveis. Então, o Senhor ele não precisa pegar as coisas que já foram decompostas para refazê-las. Ele não precisa disso. Por quê? Volto a falar. No princípio do nada, Ele fez todas as coisas. Né? Ele usa como para a gente ter uma imaginação, né? Porque na realidade a gente não vai conseguir nada disso. Né? É o lúdico, né? Que nós mesmos não vamos enxergar, isso é uma forma de dizer o quanto ele vai fazer e a gente não vai perceber, né? O poder dele de fazer as coisas acontecerem. Ó, lá no texto do Vale dos Ossos Secos, os ossos estão todos misturados, né? E ali dá a ideia de que eles vão se juntando às pessoas certas. Imagina famílias ou aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com os corpos todos sendo carbonizados juntos, né? Então imagine corpos que foram carbonizados juntos. Não é somente um corpo carbonizado que dali poderia voltar, mas todos os corpos carbonizados juntos, está tudo misturado ali. Na verdade, quando uma pessoa é carbonizada, aquilo que a gente joga no mar é madeira, é o caixão. Não é o corpo da pessoa tem muito pouco. Toda aquela cinza, aquilo lá é mais do caixão, não é do corpo. Agora, então, essas coisas todas estão destruídas, né? E essas coisas não existem mais. O que existe ainda? Existe a nossa alma. A nossa alma, ela ainda existe. A pessoa, quando ela morreu, por exemplo, é assim: o corpo volta ao pó, né? O espírito, que é o sopro de Deus, volta para ele, porque é o espírito que ele deu, e a nossa alma é ela que aguarda, ela que está em estado de dormir, o que quer que seja, né? Ela existe. Então isso é o importante. É essa alma, essa consciência, aquilo que é o depósito de tudo aquilo que a gente viveu está na alma, não está nem no corpo nem no espírito, né? E o Senhor nos fará como nós éramos. E aí uma outra pergunta: Ele vai me fazer com esses meus 54 anos ou quando eu tinha o corpinho com 19? E aí, né? Como que Ele vai me refazer? Tá igualzinho na hora da morte. Se é igualzinho na hora da morte, a gente já falou. E as crianças que nascerem? Então vai ter berçário no céu? Vai ter um ministério infantil inteiro no céu lá para conta? Né? E aí? Então a gente não sabe, é tudo lúdico, né? É tudo lúdico, é tudo imaginativo, como você falou. O importante é entender que Ele vai fazer, né? E Ele é poderoso para fazer isso. Agora, não, a gente vai estar vivendo essas coisas. A gente vai estar vivendo, né? Agora, é o poder dele, o poder do Senhor que fez todas as coisas, né? Bom, mas é interessante a gente pensar sobre essas coisas. É bom, né? É bom. Agora não há resposta, né? Em lugar nenhum. Bom, que mais, né? O mesmo texto que a gente já acabou de ler em Mateus lá, reunir os redimidos, né? Ele vai mandar os anjos dele reunir dos 4 cantos da terra, né? Os seus filhos. Então, reunir os redimidos, separar justos de injustos, né? Aqui é o momento em que o Senhor fala a questão de separar os bodes e as ovelhas, né? Ele fala que serão separados, e também o Senhor Jesus fala, né? Aqueles que estarão à direita dele entrarão para o céu, aqueles que estarão à esquerda serão lançados fora, e também distribuir o galardão aos santos, de acordo com pensamentos e obras, né? Então, o texto sobre reunir os santos, redimidos, a gente já viu, né? Separar os justos dos injustos. Mateus 25 diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados do meu Pai,
receber com herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e me recolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Quando eu estava enfermo, vós me cuidastes. Estive preso e foste me visitar. Então os justos desejarão saber: mas Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer, com sede te saciamos, e etc. E aí no 40, então o rei esclarecendo responderá: com toda certeza vos asseguro que sempre que o fizesses para algum desses meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim fizesse. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, malditos, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recebeste, estando nu, não me vestiste, né? E enfermo na prisão, não me visitaste. E aí, quando nós não fizermos aos menores, nós não teremos feito ao Senhor, né? É isso que ele está falando. Então, essa questão de separar os justos e injustos é a questão de julgar aqueles que fizeram a vontade de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse aqui me ama, né? E aí esse faz a vontade dele e ele vai separar: vocês não são meus, vocês entram para a eternidade comigo. Então, onde está o nosso foco? Está em evangelizar esse mundo e levar tanto a palavra de Deus, quanto o conforto, quanto o consolo, quanto aquilo que é o que nós pudermos fazer para as pessoas que estão necessitadas. Por isso que a gente fala que o evangelismo é fantástico, mas ele é só uma parte do todo. E nós temos que nos envolver com mais coisas. E nós precisamos nos associar com mais coisas, para que a gente possa chegar para as pessoas e dar aquilo que é por completo a elas. Porque o cabeça está desejando que o corpo vá, faça e dê a eles a roupa, o alimento, a cura, né? Que é o que o texto fala. E nós estamos indo, estamos evangelizando e talvez levando um pouco de alimento, né? Mas a gente tem que ir de encontro com a necessidade, não é aquilo que a gente pode fazer, é aquilo que é a necessidade, e a necessidade vai ser feita. Então a gente tem que ampliar a nossa visão diante daquilo que eu vou encontrar, qual será a necessidade, e eu preciso resolver aquela necessidade. Não tenho condição, mas o cabeça que está me mandando ir, ele fará, né? E aí eu preciso ainda crescer e chegar nesse ponto, para que o evangelismo seja completo, que é o que ele fala aqui que nós fizemos, né? Nós fomos, nós demos calor, nós demos consolo, nós levamos uma palavra de salvação, uma palavra de cura, e é isso que nós precisamos fazer, né? Muito bem. E distribuir galardão aos santos, né? 1 Coríntios 3, do 12 ao 15. 1 Coríntios 3. Opa, aqui. Perdi aqui. Diz assim, 1 Coríntios 3, do 12 ao 15. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém construiu permanecer, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, ainda assim será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Então, tudo aquilo que a gente fizer, a gente vai chegar diante do Senhor e vai entregar a Ele. E isso que a gente entregar a Ele é a mesma coisa que a gente colocar ouro no fogo, ou prata, ou uma pedra preciosa. Vai demorar muito para queimar, ou não vai queimar. Mas se a gente colocar uma madeira, pega fogo rápido. Se colocar feno, consome muito rápido. Palha, muito rápido, né? E aí, como são as nossas obras, então, né? E nós conversávamos essa semana com os líderes da igreja e nós falávamos assim, que as palavras que a gente tem que pregar, que a gente tem que trazer no nosso altar, tem que ser essa doutrina. Essa palavra ela não precisa de nenhum enfeite para ela ter efeito, ela já é poderosa por ela mesma. Mas a gente tem que falar essa palavra no altar e rebater tudo aquilo que o mundo está tentando trazer para a igreja, e algumas igrejas estão passando a mão na cabeça das pessoas, né? Estão trazendo algumas mensagens que agradem as pessoas para que elas fiquem lá. Isso não pode acontecer, porque senão a gente vai ter uma igreja cheia de pessoas vazias,
E quando o Senhor voltar, a gente vai mostrar uma igreja cheia de pessoas vazias, isso é palha e feno. Mas essa mesma palavra que a gente falar e algumas pessoas elas vão sair da igreja com essa palavra dura, mas essa mesma palavra vai trazer multidões para a igreja, e aí será ouro, prata e pedras preciosas, né? Então, aquilo que a gente fizer diante do Senhor vai ser provado no fogo, né? E Ele vai entregar o galardão aos homens, como a gente já viu algumas aulas atrás em relação a isso. Bom, e para finalizar então, alertas então atuais para a segunda vinda de Cristo, para o arrebatamento, tá? Então, nós aguardamos a vinda do Senhor, e nós já vimos que Ele virá como um ladrão à noite, né? E aqui 1 Tessalonicenses 5, acho que nós já lemos inclusive esse versículo, do 4 ao 6, ele fala isso: entretanto, vós irmãos não estáis vivendo em trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Nós somos do dia, né? E não somos da noite. Nós já vimos esse versículo. Então, exortação à vigilância. Por quê? Porque o Senhor voltará e a hora ninguém sabe, né? Então, temos que estar vigilantes. Que mais? Precisamos ser encontrados em santidade, tá? 2 Pedro 3:11. 2 Pedro 3:11, o apóstolo Pedro nos fala assim: ora, se tudo que existe será aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que nós sejamos? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Então, é assim: se todas as coisas serão aniquiladas, os santos não serão aniquilados. Se tudo que existe vai sumir, quer dizer, esse mundo vai ser queimado, como a gente viu, e as pessoas elas serão julgadas. E essas pessoas que serão julgadas e condenadas, elas serão também lançadas no fogo. Como que nós temos que ser para nós permanecermos a tudo isso? Temos que ser santos, né? Então, exortação à santidade, tá? E 1 João 3, logo depois aí, 1 João 3, nós estamos em terceiro João. Do 1 ao 3, ele fala assim: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus, e em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Agora vem o texto, né? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa plena confiança, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Ou seja, Cristo só ressuscitou e tem um corpo glorificado porque Ele era santo. E nós também só seremos ressurretos para a eternidade se formos santos. Então existe aqui uma exortação à santidade, para que a gente não seja pego de tal forma que nós não venhamos a estar com Ele. Só irão aqueles que são iguais a Ele, porque assim, Ele é Pai e nós somos filhos. O Filho é igual ao Pai, o Pai é santo, nós temos que ser santos. Não tem como ir sem ser santo. Existe um grande perigo, que é a teologia da predestinação, uma vez salvo, sempre salvo, que as pessoas acham que se elas aceitarem Jesus Cristo, elas podem viver a vida que elas tiverem, que elas vão com o Senhor. Está errado. Se não for santo, não vai. E não é porque aceitou Jesus que é santo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, na questão da ceia, ele não está falando com o mundo, porque o mundo não toma ceia. Ele está falando com a igreja. Ele fala: portanto, julgai-vos a vós mesmos, né? Nós devemos nos julgar. E então beba desse cálice e coma desse pão. Né? Porque se nós nos julgarmos a nós mesmos, nós não seremos condenados como o mundo, né? Então, é assim: igreja que vai com Cristo, julgue-se a si mesmo, e se tiver algum erro em você que manche você e tire você da condição de ser santo, volte à santidade, porque senão seremos condenados com o mundo. Então, olha só, o mundo jaz maligno, vai ser condenado, e se nós que somos igreja não estivermos em santidade, vamos com o mundo. Ele não está falando com o mundo, está falando com a igreja, né? Então a condição de santidade, ela é necessária, e não existe essa questão de uma vez salvo, sempre salvo, né? Porque
nós já vimos aqui algumas aulas atrás a questão de que o Senhor fala assim: bem-aventurado aquele cujo nome não tiver sido riscado do livro da vida. Ou seja, o nosso nome ele é escrito no livro da vida, mas ele pode ser riscado. Quer dizer, uma vez salvo, meu nome está no livro da vida. Quando eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor Salvador, o meu nome é escrito no livro da vida. Uma vez salvo, estou salvo. Mas ele fala: bem-aventurado aquele cujo nome não for riscado. Quer dizer, pode, uma vez salvo, não salvo para sempre, né? Isso. Foi fazer um monte vai fazer um monte de papagaiada, chega na quarta-feira de cinza, olha para uma cruz onde está representado ele ensanguentado e exige que ele o perdoe. Viu? Não tem relacionamento nenhum com Deus uma pessoa dessa. E nem o padre que reza essa missa. E eu não vou editar isso, vou deixar aí, né? Vamos lá. Ó, 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 3. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídas indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixes enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, né? Então aqui ele está falando: olha, o dia que o Senhor vai vir, né, muitas coisas vão acontecer ainda. Paulo está dizendo o seguinte: alguém mandou uma carta para vocês aí dizendo que era eu, dizendo que estava tudo certo, que Jesus já vai voltar. Não foi eu não, ele escreveu 1 Tessalonicenses dizendo que Jesus ia voltar. Aí ele escreve 2 Tessalonicenses explicando como será a volta. No meio disso escreveram como se fosse Paulo, viu? Jesus vai voltar, Jesus vai fazer isso e aquilo, tal. Ele fala: viu, não, esquece, eu não escrevi isso não. A forma como ele vai voltar é essa. Então ele fala: existem muitos sinais, né, que vão acontecer. Não se deixe enganar. Então a gente sempre fala: Jesus está voltando. É fato, Jesus está voltando. Mas nem por isso eu vou parar o meu dia a dia e parar de fazer alguma coisa. Pelo contrário, ele tem que voltar e me pegar trabalhando, porém vigilante, né? Essa é a condição, né? É eu estar trabalhando, esperando por ele. E para finalizar, né, aquilo que a gente já leu, que a gente não vai precisar ler de novo, ó. O atraso na sua vinda é apenas aparente, revelando a paciência e a bondade. 2 Pedro 3,9 diz que o fato dele não ter voltado ainda é porque ele está dando chance do mundo do mundo ainda o conhecer. E eu digo que ele está dando chance para a igreja fazer aquilo que a gente tem que fazer: largar a mão de ficar fechada no seu quadrado e entender que poder do Espírito Santo é para ganhar alma, não para ficar babando no chão, né? Eu falei que não ia falar mais isso, mas estou falando de novo. Então, ficar com mimimi, ficar não vou te perdoar, né? Você perdoa meu irmão e você fica. É para ficar cantando, é para ficar repetindo 300 vezes a mesma palavra na música. Tá bom, é bonito isso, mas o poder é para fazer a gente agir. E agir é levar a palavra de Deus ao mundo. Essa é a nossa missão, essa é a missão da igreja. Tá ok? Eu estou prestando muita atenção nas letras das músicas, porque eu falo: nossa, a gente canta algo que a gente não entende. Agora eu estou começando a entender as letras de música para ver. Isso. E realmente não. E assim, e quando chega um hino pela primeira vez, eu não canto, eu leio. Porque eu não sei, eu não vou ficar cantando o que está escrito, né? Eu leio, e se aquilo realmente fizer sentido, eu vou estar cantando, né? Agora, aquilo precisa sair de mim como uma verdade. Eu não posso ler e repetir. Eu repetir uma reza. Quer dizer, fica longe de ser adoração, né? Assim como uma oração lida ou decorada não é uma oração, é uma reza. Um louvor cantado, lido, não é adoração. É só cantar, né? É só canção, né? Então, aquilo precisa sair de dentro de mim, precisa entrar, fazer a diferença e sair de mim. Aí isso é a adoração, né? Bom, então esses dois pontos: aquilo que é o ministério fantástico de Jesus hoje, que nos trouxe aqui, que está fazendo com que a gente fique junto. Está terminando com 10 pessoas ali, né, junto com a gente. Eu louvo a Deus por isso, mas sei que mais pessoas vão estar ainda assistindo. Mas
também chegará um momento em que esse ministério acabará e ele virá nos buscar, que é a nossa esperança de glória, né? Então, e nós temos que estar atentos para esse momento, para o momento da volta, para a volta de Jesus, e que ele nos pegue trabalhando e fazendo a vontade dele.